Radar. Na rádio como você gosta. Todas as semanas os comentários sobre o que de mais importante se passa na região, no país e no mundo. Radar. Todas as quartas-feiras das 22 às 24 e aos sábados das 11 às 13 com João Pedro Céu. O que convinha a Portugal era que conseguisse fazer mesmo uma saída à francesa, uma saída de fininho, não é? Vasco Damas. Nós neste momento já nem estamos preocupados quando é que vamos sair da crise. Estamos preocupados é como é que vamos sair da crise. E José Alvejana. A defesa do país tem que passar também pelo desenvolvimento do país como um todo. Que é importante falar sobre o que se passa à nossa volta. A Antena Livre liga o radar. Olá a todos, boa noite e bem-vindos. Está de volta mais uma emissão de Radar. Nas próximas 2 horas, como habitualmente, iremos abordar os temas que fizeram notícia na região, no país e no mundo. Para os comentar, conto, como habitualmente, com o meu painel de comentadores, composto por João Pedro Céu, José Alvejana e Vasco Damas. Olá, meus senhores, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. E antes de irmos ao grande tema desta semana, deitamos um olhar rápido a outras 2 situações que se revelaram igualmente importantes e talvez bastante decisivas. Comecemos pelas eleições presidenciais na Ucrânia. O milionário Petro Poroshenko é o novo presidente da Ucrânia. As sondagens à boca das urnas atribuíram-lhe logo a vitória nas presidenciais à primeira volta, com perto de 56% dos votos. Foram 54%. O rei do chocolate, como é conhecido por ter feito fortuna no ramo dos doces, torna-se assim no primeiro presidente eleito após a deposição de Viktor Yanukovych em fevereiro. Na primeira reação, Poroshenko afirmou que os eleitores ucranianos fizeram a escolha da integração europeia e adiantou que a sua prioridade é acabar com a guerra na Ucrânia e que a sua primeira viagem será ao leste do país, dominado pelos rebeldes pró-russos. Vasco, isto mais parece também uma declaração de guerra aos separatistas e que começou logo no dia seguinte com a tomada do aeroporto de Donetsk. Como é que analisas esta posição de força? Pode vir a parar os conflitos ou, por outro lado, pode vir a agravá-los? Olha, vamos ter esperança que os ucranianos tenham decidido de uma forma doce e que, apesar desta quase antítese que é tentar terminar a guerra fomentando ou criando um novo foco de instabilidade, que não transforma o país em algo mais irresolúvel do que a situação neste momento já se encontra. Eu penso que tem muito a ver também com aquilo que Putin vai fazer em termos das mexidas estratégicas no tabuleiro, que tem sido este xadrez ao nível das movimentações geopolíticas ali naquela região. Sabemos que Putin tem tido a oportunidade de tentar fazer parcerias com a China no sentido de ter o controle dos gasodutos. Relativamente à situação da Ucrânia, vamos ver, portanto, este senhor está há muito pouco tempo em funções. Vamos ver o que é que as cenas dos próximos capítulos nos trazem e se esta tomada de força será algo que não passará do papel e de uma declaração, ou se passará mesmo para uma lógica de ação e que poderá depois trazer as tais ondas de choque e os danos colaterais que nós esperamos que não aconteçam. Agora, vamos ficar com atenção. João, a grande maioria dos ucranianos, os que votaram, porque também houve gente que não teve a oportunidade de o fazer, como no leste, em várias regiões do leste do país, mas a maioria dos ucranianos votaram a favor de uma aproximação da Europa. No que é que isto poderá voltar a dar? Não sei, eu por acaso, quando estavas a ler a notícia, deu-me assim um déjà vu, porque tu terminaste a notícia a dizer acabar com a guerra e isso lembrou-me o do ouro negro. Fiquei palavra. Mas eu não falei com mas é só para que tu compreendas. É só para que tu é o filtro que ele tem. É só para que tu compreendas que nós às vezes lembramos de coisas que de facto não passava agora para a cabeça e eram lembrados do ouro negro. E viver em amor, não era? Exatamente. E eu lembrei-me disso e de facto o do ouro negro também, quem conhece ou quem conheceu, também falavam muito do fim da guerra, da paz, do amor. Era uma coisa interessante, as letras deles eram muito interessantes. E agora a questão da Ucrânia remete-me também para isso. Primeiro que tudo,
Este presidente recém-eleito é um presidente que, ao fim e ao cabo, os soviéticos, neste caso os russos, lhes agrada, porque ele não é propriamente uma pessoa pró-europeia, e embora não tenha mostrado que é pró-russa, todos os analistas consideram que ele se aproxima muito mais da Rússia do que qualquer outra opção. Esta é a ideia que eu tenho. E o contraria aquilo que acabou de ser dito, não é? Mas é a ideia que eu tenho é... Agora parecemos que estava num filme do David Lynch. Num filme do David Lynch. Mas a ideia que eu tenho... Lynch, não gostas, Patrícia? A ideia que eu tenho é que não é que ele seja um pró-russo. A ideia que eu tenho é que ele é eleito não sendo um oligarca ucraniano, para começar. Mas a ideia que eu tenho é que ele não é um pró-russo, mas não é um anti-russo. O que significa que, nesta aproximação hipotética da Ucrânia à Europa, pode haver essa aproximação à Europa sem um grande afastamento da Rússia e, simultaneamente, sem pôr em causa os interesses russos no próprio território da Ucrânia, porque o que está em causa é isto. Pronto. E eu sou mais levado a tentar... Portanto, foi uma solução diplomática encontrada através de uma votação... Eu estou tentado em acompanhar esta leitura, embora não seja a leitura dominante, porque depois deste presidente ter ganho as eleições e de saber que vai ser ele que vai presidir aos destinos da Ucrânia, não sei por quanto tempo, há uma tomada de força relativamente aos movimentos pró-russos, sobretudo, por exemplo, em Donetsk, não é? Com alguns mortos, e contam-se já dezenas de mortos, e a Rússia não teve uma reação que possamos dizer que é uma reação, não é eu vou aí e vou já resolver o problema. O que significa que podem estar expectantes para ver o que é que este presidente ucraniano efetivamente vale e o que é que ele pretende fazer relativamente à questão da Ucrânia. Agora, como é óbvio, ele já prometeu que vai arrasar Donetsk e que vai acabar com os movimentos separatistas, e temos que aguardar para ver o que é que isto tudo vai dar. Mas, contrariamente àquela ideia de que ganhou a facção pró-europeia, eu estou convencido que ganhou uma facção em que o povo é pró-europeu, mas se calhar este presidente, mais uma vez, não sendo pró-russo, não se quer afastar demasiado da Rússia. E, portanto, talvez seja o caminho para a solução do problema. E nestas coisas, como é óbvio, um bocadinho de sangue também faz bem, porque revitaliza, legitima o poder. É verdade, que querem que eu vos diga. Infelizmente, na geopolítica as coisas são assim. Isto vai legitimar o poder, não é de um presidente que chegou agora e que vai demonstrar ao povo, eu estou aqui e vou pôr o país... Infelizmente é assim, quer dizer, eu não estou aqui a enaltecer o sangue derramado, mas a questão é esta. E além do mais, na cabidela também parece que também é bom, pois é. Deixa-se horroroso. Jana, contrariando um bocadinho aquilo que diz o João, também não sei se compartilha da ideia dele ou não, desta... A primeira coisa mas deixe-me só colocar a pergunta, é que é em relação exatamente à Crimeia, porque Poroshenko diz que é território ucraniano e não é de todo previsível que Putin volte atrás nesta questão, não é? Eu ia começar por dizer que é importante repetir que nós não temos a informação, senão aquela que nos passam, ponto 1, não é? E a informação a que eu tenho acesso, por acaso, não bate muito certo com aquela que o João Pedro aqui apresentou ou lhe permitiu a análise. Dá-me a ideia, antes de mais, e pegando um pouco nas palavras dele, é importante dizer que a Rússia já se tinha distanciado um pouco destes movimentos separatistas que agora, já nesta parte da atual Ucrânia, estavam a tentar que a Rússia os adotasse, digamos assim, e a Rússia disse não, é importante negociar, é importante parlamentarem, digamos assim, e eles foram tomando medidas de força
que não iam sendo cobertas pela Rússia. Sim, mas estrategicamente não são territórios tão importantes como seria a República da Crimeia, não é? Exatamente. Portanto, eu ia dizer que uma coisa foi o comportamento da Rússia relativamente à Crimeia e à outra província, cujo nome agora não me lembro, que se independentizaram, qualquer coisa, tornaram independentes e aderiram, digamos, à Federação Russa, digamos assim, ou pelo menos não formalizaram já a entrada, mas fizeram o pedido. E relativamente a estes, a eleição, as notícias que eu tenho da eleição é exatamente na base de um programa de aproximação à Europa, de dominação destes movimentos pró-russos no interior da atual Ucrânia e, mais ainda, disseste bem, tentar recuperar a Crimeia para exatamente a Ucrânia, roubando-a, entre aspas, à Rússia. É aí que as coisas podem estar para torto. Ora bem, eu volto a dizer aquilo que disse, que à primeira vez bateu certo. A Rússia não podia admitir uma coisa dessas e acho que não aconteceu nada de suficientemente importante em termos geoestratégicos e em termos da própria Rússia, portanto internamente, que me permitam ver que há hoje uma lógica diferente e que a Rússia estaria disponível a abrir mão daquilo que conquistou, entre aspas, ontem à tarde ou ontem à noite. Não me parece. Agora, é evidente que um homem, um chefe, um grande líder, um homem forte, vê-se por tomar uma iniciativa ousada e conseguir levá-la à frente. Iniciativa ousada, parece que sim, que ele está a tomar. Dar aos ucranianos a ideia de que é possível recuperar, entre aspas, uma grandeza perdida. Resta saber se a Rússia os autoriza a isso. Das duas, uma. Eu não me parece que isso seja possível. Portanto, ou o Presidente vai ter que ser muito mais modesto e vai ter que meter, numa expressão plebeísta, digamos assim, a viola no saco, a não ser que tenha alguma promessa mirabolante que eu não vejo de onde venha, ou então isto vai dar molho, numa expressão popular, e vai haver, de facto, muito sangue, ou então a Rússia vai arrasar de tal forma eficaz que nem precisa fazer sangue. Estamos para ver. Mudamos a agulha. Em Belém, Francisco foi direto ao processo de paz e o convite foi rapidamente aceito pelas duas partes. Abbas vai ao Vaticano dia 6 de junho, Pérez ainda não confirmou a data. O convite é inédito e deu à visita do Papa à Terra Santa um tom político. No fim da missa, na Praça da Manjedoura em Belém, o Papa Francisco convidou os presidentes israelita e palestiniano a visitarem o Vaticano e a rezarem juntos pela paz. João, pois lá está, este tema começa sempre por ti. Mais um ato de Francisco em tudo diferente dos seus antecessores. Este, será que tem alguma possibilidade de dar certo? Eu tenho sempre muita dificuldade, eu já vos expliquei, tenho sempre muita dificuldade em falar no Papa Francisco, porque eu continuo, muito sinceramente, muito papacético e cada vez mais papacético. Este episódio é um episódio, o episódio agora de admitir que, por exemplo, que a possibilidade dos padres, não é? Terem uma vida, terem uma vida, é outra questão que me deixa assim um bocado a pensar no que é que eu, ao fim e ao cabo, a pensar naquilo que eu hei de pensar relativamente a este Papa. Sim, mas uma coisa é a opinião dele, outra coisa é a cúria e o que é que o deixam fazer, não é? E, como é óbvio, ele fez aquilo que devia ter feito. Acho eu, não é? Porque, ao fim e ao cabo, ele é o missionário da paz. Portanto, quando ele convida as partes que se degladiam há dezenas de anos para virem à sua casa para tentarem chegar a um acordo de paz, eu acho que ele faz a sua missão e faz uma missão que está legitimada sobretudo pela pessoa que é. Agora, nós não nos podemos esquecer, primeiro, que antes do Papa Francisco muitos outros tentaram fazer isto. Antes do Papa Francisco muitos acordos de paz foram assinados. E eu estou convencido que, infelizmente, depois do Papa Francisco, não é, ainda muitos acordos serão quebrados e outros terão que convidar as partes para se entenderem. Porque, de facto, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, este território é um território que a paz será uma paz sempre muito, muito difícil, e mesmo quando se alcançar a paz,
eu acredito que nos primeiros tempos será sempre uma paz muito periclitante, não é? Pronto, agora, se o Papa Francisco fez bem, quem sou eu, não é? Mas acho que sim, não é? Fez bem, foi uma ideia acolhida imediatamente pelas partes, já estão agendadas, portanto, as visitas e a possibilidade das conversações, mas é como eu digo, quer dizer, houve, por exemplo, um ex-presidente norte-americano que toda a sua vida ficou colada exatamente a estas negociações de paz entre israelitas e palestinianos, por exemplo, e, no entanto, ele já morreu, eu penso que já morreu, e, no entanto, a paz continua, estou a falar do forte, não é? Sim, sim. E, no entanto, a paz continua por alcançar. E, portanto, é mais uma tentativa, pode ser que entretanto... John Kerry estava agora a mediar as negociações. Sim, mas não... que foram interrompidas devido ao entendimento que houve entre o Hamas e a Fatah e que Israel considera. Eu compreendo, mas é preciso perceber uma coisa, e nós daqui a um bocado, quando fomos falar na política local, na política nacional, eu faço o paralelo. Mas John Kerry não tem o carisma, não tem de um grande estadista, portanto ele faz aquilo que um vice-presidente norte-americano deve fazer, mas não tem o carisma para conseguir juntar as partes e para fazer alguma coisa das partes. Acho eu, não é? Francisco também foi muito claro quando falou no direito de dois Estados existirem e conviverem em paz. Isto foi mais uma declaração política. Foi uma declaração ousada. O João Pedro Céu diz, e muito bem, de que já houve várias tentativas, já houve vários processos, negociações, acordos, mas um líder desta grandeza chegar ali e dizer dois Estados... digamos, é afirmar qualquer coisa que os dois lados do contendo não podem admitir. E a seguir, convidá-los para a sua casa, ainda que para rezar, e eles terem aceito, é extremamente significativo. E dizes bem, na sequência de um momento em que um processo mediado pelos Estados Unidos, um processo de negociação da aproximação da paz, tinha sido, digamos, cancelado, tinha sido pelo menos... Sim, por duas razões. Do lado de Israel, porque o Hamas entendeu com a Fatah, e do lado da Palestina, porque os colonatos israelitas também não param de ser construídos, não é? Mas neste momento nada mudou. Estamos na Ucrânia e, no entanto... este homem simples acabou por os obrigar, entre aspas, a dizer que sim, vamos rezar, apesar de ele ter falado claramente em dois Estados. É bem possível que por qualquer razão aquilo possa de facto resolver-se e avançar rapidamente para um processo de paz, mas também é possível que as coisas se mantenham por muito mais anos, porque nós olhamos para trás na história e eu diria... sem grande rigor histórico, mas há 4.000 anos que eles andam ali em guerra, portanto, e não será agora nos 4 dias seguintes, ou nos 4 meses, ou nos 4 anos, que o assunto se vai resolver, digamos, de forma a que a paz se instale e pegue de raiz. De qualquer das formas, é muito importante que um príncipe da paz, e ele, portanto, afirmou-o como príncipe da paz, em nome do verdadeiro príncipe da paz, chamemos-lhe assim, na terra onde semeie a paz, alimenta a ideia de paz, não deixe esquecer que a paz, mesmo quando não é possível, no momento, continua a ser um desejo e uma obrigação, pelo menos para aqueles que querem trabalhar por ela, porque sabemos que de outros lados há outras pessoas que sentem a obrigação de trabalhar pela guerra. Exato. E tu, Vasco, em que é que apostas? Olha, eu, ao contrário do João, eu começo a ficar sem adjetivos para qualificar esta personalidade e espero que ela seja mesmo uma personalidade e que não mostre daqui a algum tempo que o João estava certo e que esta personalidade não se transforme numa personagem. Mas ter a coragem de chamar Estado da Palestina ao Estado da Palestina, ir a Belém, rezar junto ao Muro das Lamentações e tentar construir a paz. E ao muro que separa a Palestina, portanto, ao construído. Isso. Portanto, ele rezou junto dos dois muros. O ato simbólico que é o ir rezar junto ao Muro das Lamentações. Mas não é só isso, há o outro também. Sim. Separa Israel da Cisjordânia. Sim. E tentar construir a paz num território que provavelmente nunca a conheceu, são ações que só estão ao alcance
de um grande líder e de um grande estadista, que é algo que é cada vez mais raro no mundo atual, porque aquilo que nós assistimos, e por exemplo aquilo que assistimos em termos de falência do projeto europeu, tem precisamente a ver com a falta de lideranças e de estadistas e de grandes personalidades que tenham uma capacidade congregadora de levar a Europa, ou um modelo de organização a ser construído com base em situações positivas, e não a deixar com que tudo se desagregue. Portanto, termino como comecei, começo a ficar sem adjetivos para qualificar este senhor. Sim, porque isto também podia ter dado mau resultado, porque ele irritou de diversas formas a Israel, não só por ter referido ao Estado palestiniano, certo, mas também por ter optado por entrar pela Cisjordânia antes mesmo de ter passado por Israel. Antes eles ficaram um bocadinho a torcer o nariz, mas Francisco é Francisco. Isso é também, e parece-me a mim claramente uma manifestação de coragem e também algo simbólico, ou com um peso muito simbólico, mas muito importante, para que se perceba que não há que esta personalidade não o objetivo dele é resolver um problema. É óbvio, como diz o Jean, isto é algo que se tem 4.000 anos e não se vai resolver em 4 dias. Mas como dizia... Isto tem que se começar por algum lado, não é? O caminho faz-se caminhando e se ninguém tomar este tipo de iniciativas, de certeza que eles nunca se entenderão, porque já percebemos que sem a mediação de uma grande personalidade, portanto, cada Estado tentará sempre defender os seus direitos, que eles acham que são legítimos, e nenhuma nem outra parte cederão. Entremos agora no grande tema da semana, as eleições europeias, e comecemos pelos resultados no resto da Europa. Os partidos europeus do centro-direita, o PPE, ganharam as eleições para o Parlamento Europeu, embora tenham obtido um resultado muito inferior ao de há 5 anos atrás, conseguindo um avanço de cerca de 20 deputados face aos socialistas, que se mantêm como a segunda família política europeia. A grande notícia foram, no entanto, os eurocéticos, que devem conquistar 130 eurodeputados. A extrema-direita da Frente Nacional venceu na França com 1/4 dos votos, os ultranacionalistas venceram na Dinamarca, os eurocéticos do UKIP venceram na Grã-Bretanha com mais de 30% dos votos, a extrema-esquerda do Syriza vence na Grécia e o Aurora Dourada consegue também cerca de 10% dos votos. Pela primeira vez, um partido neonazi elege um deputado, aconteceu na Alemanha com o NPD. Jana, a Europa foi abalada por um autêntico terremoto político? Ou já estava à espera disto? Nós já estávamos todos à espera, quer dizer... Um bocadinho, mas com esta dimensão... Vamos lá ver, fizemos esta previsão. Vamos lá ver uma coisa. Recentemente, todos estávamos à espera e havia muita gente com medo. Eu acho que se nós recuarmos uns tempitos, não muito, eles não estavam à espera. Ou seja, ainda há muito pouco tempo, estamos a falar em 2011, salvo erro, o grande problema europeu eram 50 mil milhões de euros para a Grécia. Ninguém lhes quis pegar. Exato. Certo? Andaram a enrolar ali um problema, arranjaram forma de o problema se estender a Portugal, à Espanha, quase à Itália, já não vamos lá para cima, ia pegando na Holanda. A França não está muito melhor, e para lá desse problema, que é, por um lado, económico, por outro lado, financeiro, com as medidas de austeridade, hoje o problema é eminentemente político. Eu acho que nós hoje devíamos ser capazes de apurar as orelhas por essa Europa fora e tentar perceber, supondo que entenderíamos as línguas, o que é que esta gente hoje, estes líderes, estão a pensar. Nós olhamos para o Parlamento Europeu e tu dizes bem, o PPE continua a dominar, nada de significativamente se alterou, baixou um bocadinho. Um bocadinho. Pronto. A segunda força continua a ser a família socialista ou social-democrata, se quisermos, também não se alterou grande coisa. Entraram agora uns 130 deputados, números redondos, eurocéticos, mas uns para a direita, outros para a esquerda, não sabemos muito bem qual é o barulho e qual é digamos, a pedra na engrenagem que eles vão fazer. Portanto, à primeira vista, não mudou demasiado o panorama eu diria, no Parlamento, no hemiciclo, para utilizar uma expressão muito portuguesa. O que mudou verdadeiramente foi a situação política nos países. O que é que vai ser a França amanhã?
Antes de irmos a isso, porquê que um partido eurocético quer fazer parte da Europa? Eles não querem fazer parte da Europa. Eles estão a entrar no processo onde as questões se discutem no Parlamento Europeu, mas sobretudo querem ganhar na Itália ou na França ou noutro qualquer. Portanto, eles estão a trabalhar em dois patamares ao mesmo tempo. Por um lado, no seu próprio país, nós, por exemplo, no Reino Unido, nós queremos sair da Europa e, portanto, querem vencer as próximas eleições e desencadear um processo de retirar portanto, a Grã-Bretanha, o Reino Unido da Europa, mas ao mesmo tempo lá dentro fazer o barulho que puderem e arranjar aliados e estragar a Europa o mais possível para que isso lhes seja fácil no seu interior. E a pegar na situação da França, o que é que isto vai dar? Não faço a mínima ideia, quer dizer, a França hoje é o quê? Olhemos lá para a França mesmo aqui de longe. Além de Marine Le Pen, é quem? O Sarkozy e o partido dele até foram obrigados mais uma vez a meter a viola no saco, ainda por cima com acusações de corrupção e coisas do género. Exatamente. O Partido Socialista, que poderia ser à esquerda, digamos, o grande esteio, tem salvo erro 14%. Foi o grande derrotado da noite. Não, o grande derrotado foi o próprio futuro da França, digo eu, não por causa da derrota do Partido Socialista, porque agora só há um partido, é Marine Le Pen, e já não é a Frente Nacional. E é para fazer o quê da França? Ou seja, qual é o futuro que os franceses estão a dar ao seu próprio país quando desaba tudo e só fica, digamos, com perspectivas de futuro, de fazer alguma coisa, Marine Le Pen e a Frente Nacional? O mais curioso é que Marine Le Pen conseguiu angariar muitos votos junto de comunidades muçulmanas na França. Eles votam nela enganados, não sabem o que é que estavam a fazer. Não faço ideia, não tenho informação que me permita chegar aí. Também os portugueses, também muitos portugueses foram seduzidos, porque há ali uma ideia de ordem, uma ideia de disciplina, mas eu não posso ir muito mais longe que isso. Sim, é contra a imigração, pronto, claramente. Isso ela nunca fugiu desse tema. Vamos à Grécia. A Grécia é de sentido contrário, portanto é o Syriza, extrema-esquerda, não foi ainda suficiente para o governo se demitir, vamos ver o que é que vai acontecer. Também é importante... Sim, na França é que a coisa está um bocadinho mais complicada. Pois é, a Marine pediu logo a dissolução do Parlamento francês, portanto da Assembleia Nacional. A diferença era muito grande, sim. Sim, quer dizer... Sim, mas um país que ganha, um partido que ganha as eleições europeias... Uma coisa são as europeias. Pronto, eu ia dizer isso. Não sabemos como é que o eleitorado se vai comportar relativamente às próximas eleições. Mas de qualquer das formas, O que peço desculpa de estar a interromper, na minha opinião, e não querendo esvaziar depois a minha intervenção, é mais uma vez contrassensual haver eleições europeias dissociadas das eleições legislativas, porque depois a representação no Parlamento Europeu pode contrariar os governos nacionais. Fica desfasado, claro. Exato. Exatamente. Mas é uma opinião pessoal. Não, sim, quer dizer, eu creio que o panorama, eu diria que o circo está montado, a expressão não é minha, portanto é clássica já, o circo está montado, vamos ver quem é que faz de palhaço rico e faz de palhaço pobre. Vamos ver. Vasco, e tu, como é que viste esta noite europeia de extremos? Olha, em relação àquela questão que tu colocaste há bocado, sim, sobre Marine Le Pen, me fez-me lembrar um pouco o que se passou, e não quero fazer comparações ideológicas, quero só comparar capacidades de liderança, que tem a ver e além do mais ele foi ressuscitado durante a campanha para as europeias nacionais. Estou a falar de Adolf Hitler, não é? que conseguiu numa determinada altura levar um país atrás de um ideal, de uma ideologia que contrariava tudo aquilo que ele era fisionomicamente, não é? Portanto, a defesa da raça ariana, o alemão alto, loiro, de olhos azuis, que é precisamente contrário anatomicamente daquilo que ele era, não é? Que ele era baixo, moreno, de olhos castanhos. Portanto, e ele conseguiu levar uma nação atrás, não é? atrás de uma ideologia que o contrariava em termos fisionómicos. Isso só está ao alcance de um grande líder. Pronto. Relativamente à noite europeia, como tu dizes, nós tivemos a oportunidade, eu
tenho o privilégio de acompanhar aqui os meus colegas e a ti há cerca de, não chega ainda a 18 meses, mas penso que foi algo que não me espantou, porque nós durante muitas semanas, e já para trás ainda não se falava em eleições europeias, fomos alertando para o crescimento destes movimentos extremistas, anti-Europa e eurocéticos, e que, na minha opinião, parece uma formalização da falência do projeto europeu, porque claramente, e repetindo aquilo que eu disse anteriormente em relação ao Papa Francisco, é a assunção ou a formalização da falta de líderes que nós temos para que possam construir um modelo no qual a maior parte dos europeus se revejam. Portanto, todos os erros que foram cometidos de uma forma estratégica ou negligente estão a levar a que as pessoas estejam cada vez mais céticas e que não se revejam nas políticas instituídas localmente, em termos nacionais, e em termos depois de região, em termos europeus. E depois repito aquilo que disse há pouco, quer dizer, não me parece que tenha muita lógica estarmos ainda por cima, porque isto um processo de eleições é um processo pesado em termos de custos para os próprios países, quando nós estamos em dificuldades financeiras, não é? Portanto, acho que não faz sentido estarmos a fazer eleições legislativas e eleições europeias com 2 anos de diferença, ou o que quer que seja. 1 ano neste caso. Diz? No caso português, 1 ano. Mais ou menos, não é? Portanto, que depois pode criar este contrassenso perverso, que tens uma representação no Parlamento Europeu que contraria tudo aquilo que é defendido, ou todas as pelo governo do país. Pelos governos nacionais. E, portanto, acho que eu sinceramente, cada vez, há muito tempo, e tenho escrito também sobre isso, e tenho falado aqui também, eu não acredito muito no sucesso ou no futuro do projeto europeu, pelo menos com o modelo como está instituído, e portanto acho que foi mais um passo que foi dado no sentido da desagregação da União Europeia como a conhecemos atualmente. Comentando esta última afirmação, não para desdizer no que o Vasco disse, mas é assim: se a União Europeia deixar de existir, os países da União Europeia deixarão de existir no mundo. É evidente que não deixarão de existir como países, mas a Europa tem algum peso no mundo, dado o seu capital de conhecimento, dado o seu poder financeiro, dado o seu poder até de alguns valores humanos. Em conjunto, a capacidade que tem de, mesmo sem exército, abrir algumas portas e fechar outras, se não for a este nível da Europa, deixará de ter peso, ter futuro. Teremos de ter economia de escala, não é? Exatamente. Mesmo em termos económicos e em termos de poder e em termos... Enfim. Por outro lado, gostaria de dizer também que associar estas eleições a umas outras, embora já passadas, a Índia, que é a maior eleição do mundo. E é a maior democracia? Pois, eu não sei se é democracia. Mas eles dizem que sim. Está bem, eles dizem, mas eu tenho as minhas dúvidas de que seja uma democracia. A melhor eleição o novo presidente foi empossado agora de um partido nacionalista, certo? Portanto, há toda uma onda a nível cultural, a nível mundial, a nível de cultura política, que eu acho que vem sobretudo pela ausência de resposta. Vocês acham que isto dispersou-se tanto, globalizou-se tanto, que as pessoas estão a sentir falta daquilo que consideravam o seu país, ali o seu quintalzinho? Sim, também é evidente. Quer dizer, grande parte desta globalização acaba por retirar alguma solidez àquilo que eram os referentes nacionais. Por exemplo, daqui a dias o Adriano Moreira dizia aqui em Abrantes, quando eu andei na escola havia uma história que era a pátria, a fronteira, digamos, tudo isso mobilizava, a fronteira era muito importante, havia marcos, havia controle de passaporte. Hoje, onde é que é a fronteira de Portugal? A gente não passa nem sabe onde é que ela é, praticamente, os mais velhos e são capazes de... Portanto, só isso já era, digamos, de alguma forma, era significativo. O escudo, a moeda, o significado que isso tinha. Hoje também não temos moeda. Portanto,
alguns dos valores que construíam referentes sólidos dissolveram-se. E, portanto, uma certa orfandade faz com que as pessoas precisem de se agarrar a alguma coisa. Não há ainda... Não vem agora aí o Mundial de Futebol. Sim, mas isso é uma coisa muito importante para distrair, para agregar o pessoal, etc. e tal, mas não resolve estes problemas. Não são relativamente ao problema da Índia. Eu estava a dizer que falta faltam ideias com força daquilo que poderíamos chamar a onda que está em declínio. Portanto, se há uma onda mais dura, mais xenófoba, mais racista, mais nacionalista, nós não vemos, portanto, a afirmar-se, nós vemos a outra que de alguma forma está a perder terreno, a perder força. Não há um pensamento alternativo a ganhar dimensão, a ganhar energia, a propor alternativas, a levantar bandeiras, a criar narrativas e assim sucessivamente. Dito de outra forma, se quisermos, para simplificar as coisas, se pela Europa a direita está, digamos, em crescendo, a esquerda não está a construir alternativas que sejam capazes de se afirmar. O Neil Friedman dizia que no momento de crise são as ideias que estão à mão disponíveis que são aplicadas. Claro. Digamos que estas ideias estão há muito tempo na fila, em regime de espera, enquanto que as ideias de esquerda, a maior parte muitas delas foram-se desgastando, foram-se agarrando a coisas que foram, digamos, deixando que alguns temas importantes, como por exemplo a imigração, como por exemplo a segurança, etc., fossem apropriados pela direita, e não há, digamos, uma narrativa, não há uma proposta, não há uma via de solução que se encontrem com suficientemente força, quer para os intelectuais, pois também para as massas. Eu queria só dizer uma coisa, antes do João falar, relativamente àquilo que o Jana disse, é uma coisa simples, relativamente ao simbolismo e à identidade local. Porque isso contraria precisamente o ideal europeu. Porque o objetivo era precisamente nós deixarmos de ter moeda nacional e deixarmos de ter esse tipo de situações e deixarmos de ser europeus, deixarmos de ter uma nacionalidade local para passarmos a ter uma moeda europeia e uma nacionalidade europeia. Eu penso que nunca houve a capacidade, dos líderes que nos governam, de conseguir vender essa ideia de que nós estávamos numa alteração de paradigma e deixámos de ser portugueses para passar a ser europeus. Porque nunca houve a capacidade de vender esse modelo. E o problema tem precisamente a ver com isso. Porquê? Porque os interesses individuais sempre se sobrepuseram aos interesses coletivos. E a partir do momento em que nós nos degladiamos neste tipo de interações, é óbvio que o modelo... Porque perde-se a tal identidade. Porque pura e simplesmente nunca a consegues ganhar. Mas se tu nunca deixas de ser português, isto é a mesma coisa que tu vais agora ao Mundial jogar com a seleção nacional contra a seleção da Alemanha. Não pode. Nós temos que fazer uma seleção da Europa para jogar contra os Estados Unidos. Não, pois obrigado, mas pronto, nessa não está. É a falência. Mas não há alternativa. Desculpa lá, João Pedro, porque vamos para este cantinho pequenino à beira-mar plantado chamado Portugal. Nós costumamos dizer que declarou a sua independência em 1100 e qualquer coisa, mas andámos nesta guerra da identidade até 1300 e tal, demorou 200 anos, e essa identidade só acabou por acontecer na medida em que houve inimigos externos, na altura Castela, se quisermos dar-lhe o nome de hoje de Espanha. Sim, principalmente Espanha. Não? Ora bem, e aqui hoje é a mesma coisa, é a Europa, para existir como entidade, eu diria, cultural, psicológica, tinha que haver uma ameaça. Precisa de séculos, digamos assim. Nós portugueses precisamos de 200 anos, a Europa se calhar precisa de séculos também, e de inimigos externos, mas isso poderia... Eu não quero dizer mais nada, senão o João Pedro, se eu bato-me a corra. E já agora, João... Peço desculpa que eu não tinha percebido que ele não tinha falado. É o ponto final. Nessa altura também houve um inimigo que se chamava peste negra. Pode ser que agora seja o ébola. Já o outro falou nisso, não é? Já o outro falou nisso, não é? Já descobriram a vacina.
Espero que nestas coisas resulte. eles são muito rápidos. Só para os cancros é que eles não descobrem nada, porque a indústria... já se evoluiu. Mas a indústria farmacêutica ainda muito. tem muito interesse nesse nível. João, como é que viste a noite europeia? Estes resultados todos que foram acontecendo um bocadinho por toda a Europa. É muito simples. Tanto a norte como a sul. Primeiro que tudo, qualquer um de nós pagavam-nos bem pago e nós prevíamos isto. E eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas nós aqui por várias vezes... mas moraste perto da Dona Arminda, pá. Mas continua. Nós por várias vezes aqui traçámos este cenário e este cenário não fugiu àquilo que nós aqui falamos. Mas estavas à espera desta expressão? Não, estava. Aliás, até pecou por defeito. Pecou por defeito. A única... Não estávamos, era à espera que o movimento Partido da Terra elegesse 2 deputados. Já lá Não. Vais às gravações, vais às gravações da semana passada e eu enganei-me porque eu retirava o único deputado que o Bloco de Esquerda elegeu, que eu disse que era 0. É verdade. Desculpa. Sim, portanto, Senhores, já vamos à política nacional. Já lá vamos. Ficamos agora mais um bocadinho... A única coisa que me surpreendeu, não é que me tenha surpreendido, mas que de facto me deixou motivos para pensar, mas qualquer presidente francês do futuro já sabe que há 2 coisas que não pode fazer, não é? Não pode arranjar muitas amantes, não é? E não pode andar de mota. Portanto, muitas, quer dizer que pode arranjar poucas. Não, pode ter uma ou outra, não é? Porque os franceses perdoam, eles disseram, não é? Agora, aquilo foi de facto muita coisa junta e muito num curto espaço de tempo. E, portanto, o grande problema da França, eu acho que o movimento Marine Le Pen cresceu desta forma porque, de facto, na minha perspectiva, o eleitorado penalizou fortemente, eu nem diria que foi o PS, penalizou fortemente Hollande e deu-lhe um cartão vermelho e ele, se tivesse vergonha, eu não sei como é que é o sistema. Sim, mas havia mais alternativas. Não, mas foi tudo direcionado para ali. Mas é assim, a questão é esta. E o Jana tocou muito nesta questão. É assim, a esquerda e a direita neste momento não têm uma matriz ideológica. Isto de ser de esquerda ou de direita, ser do PS ou ser do PSD é a mesma coisa, porque quando vão para o governo, eles têm que adotar medidas que são impostas muitas vezes externamente e que lhes fogem da sua matriz ideológica. E, portanto, aquela matriz ideológica que fazia dos partidos quando se votava no PS ou no PSD... Então, mas assim, nessa lógica, qualquer partido que para lá vá, tirando esses do arco do poder, se for outro partido, vai ter que fazer exatamente a mesma coisa, porque tem ordens da Europa. Não, mas é que a questão é esta. O que é que justifica, por exemplo, a extrema-esquerda e a extrema-direita terem ganho desta forma? Com esta dimensão. Para mim, é porque, ao fim e ao cabo, eles dão uma ideia de ordem, porque eles mantêm aquela matriz ideológica que os caracteriza para o bem e para o mal. E eu acho que há muita gente... Porque nunca tiveram responsabilidades governativas, não é? Mas o problema é que enquanto não tiverem, eu espero que nunca tenham, não é? Mas enquanto não tiverem, é-lhes fácil manter esta matriz ideológica. E, portanto, eu penso que é fácil convencer uma pessoa a votar na Frente Nacional, não é? Partindo do princípio que eles defendem uma ideologia que defendem há 30 anos, que andam há 30 anos a batalhar naquilo, que nunca foi experimentada, que não se sabe qual é o resultado no terreno, e as pessoas dizem, então mas aqueles tipos falam, como diz o outro, não dizem nada, então se calhar estes, quer dizer, e eu penso que muito dos votos que foram canalizados desta maneira. Pronto. Segundo aspecto, o populismo. O Pepe Grillo, em Itália, teve 26%. Sim. Não é? Teve 26%. O Marinho Pinto, em Portugal, não elegeu um segundo porque não calhou. Não é? Elegeu! Elegeu o primeiro e elegeu o segundo, não é? E toda a gente fica, como é que é possível? Eu vou só recordar isto. Marinho Pinto, a primeira afirmação política que fez foi, primeiro, eu estou para me reformar para o ano e nem sei muito bem o que é que vou fazer com isto. Foi a primeira afirmação que ele fez. A segunda foi, eu vou votar no Schulz. Ou seja, sendo eleito por um partido de centro-direita, que, em princípio, se alinharia com o Jean-Claude Juncker, não é? Ele afirma... Mas ele era da família dos ecologistas. Mas desculpa, é um partido... Na Europa. Portanto, está à esquerda. Tudo bem, mas é o nosso... E a ideologia dele enquanto individual mas o movimento Partido da Terra
pode ser o que vocês quiserem, mas é um partido de centro-direita. A matriz... Foi muito inteligente quando convidou esta personalidade. Não, mas eu não digo para ser cabeça mas eu não digo que não, mas ele elegia 2 em qualquer partido. Podemos centrar novamente na Europa. Mas a questão é esta. A questão é que muitos destes políticos que foram eleitos, alguns deles sem serem políticos, que são eleitos e que agora vão para este caldeirão, não é? Para tomar decisões, não vão tomar decisões, mais uma vez, alinhados do ponto de vista ideológico, vão tomar decisões alinhados com o seu ponto de vista. Com o seu ponto de vista. O Marinho Pinto já, houve lá, foi o primeiro a dizer, desculpem lá, mas eu é que decido em quem é que voto, não há cá... Então deixa-me pôr só mais uma questão ao barulho. Porque parte dos novos vencedores não estão representados em nenhum grupo do atual Parlamento Europeu. E esse é o grande problema. Portanto, e ignora-se até agora se a sua diversidade lhes vai permitir ou não encontrar pontos de contacto suficientes para formar um grupo. Sim, mas alguns já disseram que não. Exatamente. Então, e como é que fica esta história da eleição do Presidente? Juncker ou Schulz? Pois, esse é que é o grande problema. Vai ser uma luta... Isso é uma questão de... Vão ter que haver acordos. Isso é uma questão de contar os votos. Exatamente. Pois, é isso. Quem fica de fora, fica de fora. Pode aparecer mais um candidato. Sim, eu não sou de certeza, como é evidente. Sim. Agora, entre os que lá estão... Acho que sim. Acho normal, até pode aparecer mais 10. Agora, como há 2 grandes blocos políticos, o PPE e os sociais-democratas ou socialistas, é evidente que eles é que terão mais probabilidades de fazer eleger. Sim, mas é que neste momento, as coisas até esse nível estão de tal forma equilibradas que não se pode dizer neste momento quem é. Sim, mas isso é outra questão. Não é? Porque reparem, claro, quem desceu mais em termos de grupo de parlamentar foi o Partido Popular Europeu, não é? Porque foi o que perdeu mais, e perdeu mais, provavelmente, para aqueles partidos de extrema-direita que aparecem agora aqui, e vamos ver como é que eles se alinham. Pronto. Agora, a minha grande preocupação relativamente a estas eleições é que, para mim, o projeto europeu, para mim, já acabou há muito tempo. Pronto. E com estas eleições, ele só não acaba porque há um conjunto de países que são a sustentação deste projeto europeu que querem, não é pelo menos, garantir os créditos que distribuíram por toda a Europa para possibilitarem que esta Europa dos 28 alcançasse algum nível de desenvolvimento, construísse as autoestradas e por aí fora. E agora eles têm cá a massa empatada e têm que arranjar maneira primeiro de sacar a massa e depois logo se vê. Porque o projeto europeu, conforme ele está, para mim, o projeto europeu acabou. E reparem, as tentativas de unificação da Europa não são tentativas do século XX, não é? Desde que há Europa, sempre existiram, não é? Líderes que tentaram, Carlos Magno, por exemplo, não é? Napoleão, que tentaram, não é? Unificar esta Europa de uma forma ou de outra. Todas elas falharam. E esta Europa... Sim, mas esta formação europeia com outra lógica completamente diferente. Mas pelos vistos também encalhou. Porque o que está subjacente por trás disto tudo é muito de Carlos Magno e de Napoleão, apesar de aparentemente não ser. Porque aquilo que existe hoje em termos de modelo europeu não tem nada a ver com o modelo europeu que esteve na gênese da formação. Jean Monnet, por aí fora, não tem. Aliás, Jean Monnet já deve ter dado muitas voltas na campa quando vê o que está a passar hoje em dia com o seu modelo. A questão é esta. A questão é que, e mais uma vez, as eleições europeias provaram. As eleições europeias não se discutiu a Europa. Discutiu-se o umbigo, que é a política interna. E nós vimos por Portugal. Ora, tirando casos excepcionais, em nenhum país o projeto europeu foi verdadeiramente discutido. Nunca se perguntou aos portugueses o que é que eles pretendiam. Porque não existe essa identidade. Pronto, eu compreendo, mas então o projeto, conforme ele está criado, não tem pernas para andar. É óbvio que o Jana diz, temos que esperar 200, 300 anos. Tudo bem. Agora eu não sei se nós temos tempo para dar tanto tempo, não é? Nós não temos. Pois nós não temos. Pronto. E a questão é esta. Agora, estas eleições provam aquilo que nós andamos a dizer há bastante tempo e provam que a Europa está a entrar numa fase extremamente crítica.
E, neste momento, por exemplo, a França pode conhecer um processo que era uma coisa perfeitamente aberrante. Aliás, que o Vasco aqui já deu o exemplo, embora fazendo o devido distanciamento, que é Marine Le Pen, não é? Conseguir aquilo que ela ambiciona, ela não, o pai ambicionava e que nunca conseguiu, que é ser Presidente da República Francesa. Quer dizer, isto é... Porque a direita tradicional está completamente de rastros, a esquerda tradicional está completamente de rastros, nem a direita nem a esquerda tradicionais têm uma linha ideológica que as pessoas possam perceber o que é aquilo, e portanto Marine Le Pen, assim. Pois é, Marine Le Pen corre, nós ainda, eu espero não vermos, não é, isto que acontecer, mas se calhar corremos o risco de ver as camisas negras a desfilar, não é, pelos os Campos Elíseos, não é, por ali abaixo, e voltar àquilo que foi o início do nacionalismo na Alemanha, que depois começou a alastrar um pouco por toda a Europa. Quer dizer... Nacional-socialismo. O nacional, sim. Nacional-socialismo. Sim, não quero eu com isto dizer que o partido de Le Pen é um partido nazi, não é? Mas a extrema-direita tem determinado tipo de tiques que rapidamente as coisas descambam. E na Grécia, como é que viste? Na Grécia... Não é, deixa-me só fazer uma observação. Não é só aquilo que um determinado partido é os cogumelos que há à volta dele. Exatamente. Porque se Marine Le Pen se afirmar como o grande partido de França, outros partidos claramente nazis terão muito mais força para... E mais ainda, Marine Le Pen até hoje, não é, ainda não deu provas do que é que vale, se, como diz, e como estamos aqui a discutir, no dia em que tenha o poder na mão. O que é que ela vale? Não é? Porque uma coisa é nós fazermos o caminho e chegarmos lá, a outra coisa é depois de lá estarmos, conseguirmos dar provas, e isto é extremamente complicado. Mas lá está, é assim, fazemos todos parte de uma União Europeia, é disso que nós estamos aqui a falar. Se Marine Le Pen... por um acaso qualquer... Não, mas não é que no acaso não... Exato, já esteve mais longe no acaso, não é? Conseguisse chegar ao poder em França, a União Europeia provavelmente também tomaria uma posição... Não, eu por acaso aí não entendo assim, porque repara, vamos ver se nos entendemos. A Frente Nacional é uma estrutura partidária legítima. Sim. Legítima. Se chegar ao poder... Sim, mas era aceitável numa União Europeia estar a desfilar as camisas negras? Não, eu não sei se é aceitável, mas olha lá, quando o Syriza, na Grécia, quando a Europa se apercebeu que o Syriza podia eventualmente chegar ao poder na Grécia, que se lembram, chamaram o líder do Syriza à Alemanha, esteve reunido com a Merkel e... Quando ele veio, a Europa nem queria ouvir falar daquilo. Quando ele foi, afinal a Europa até não era capaz de não ser uma coisa muito má. E, portanto, como é óbvio, uma coisa conseguiram dar a volta a esse. Lembras-te que a extrema-direita finlandesa, quando estava no processo eleitoral, quando Portugal foi para o resgate, a extrema-direita finlandesa disse logo, eu para esses fulanos nem mais um tostão. Nem mais um tostão. E afinal, eles até pagaram e pagavam outra vez. Porque uma coisa é o discurso que tu constróis antes de lá estares. A outra coisa é o discurso que tu mantens depois de lá estares. E eu estou a crer que a própria Marine Le Pen, não é? Como não é que aquela figura, as condições para uma... Ainda pode ter um discurso sem grandes responsabilidades, não é? Pode apelar às pessoas naquilo que é a insegurança. Como é que ela garante a segurança? Os imigrantes desempregados, vai tudo embora. Os malandros dos imigrantes é que nos estão... E as pessoas, este discurso, infelizmente, cola. Calma, mas na Alemanha, um dos partidos do governo também já está com esse discurso. Pronto, é o que eu estou a dizer. Ainda hoje vimos o que é que está a passar em Calais, mas pronto, Calais também... Agora, o Parlamento Europeu, neste momento, já tem um terço, a sua representação, um terço, já são eurocéticos. Portanto, cuidado. Agora, o que... Não falemos de acaso. Sim. Agora, neste momento já não são acaso. O que me surpreende, e isto prova que, de facto, nós às vezes, e eu falo por mim, eu às vezes estou pouco documentado, eu tinha a ideia que os partidos nazis estavam proibidos na Alemanha, mas, afinal, não é? Temos um deputado, não é? Um eurodeputado. Que é estranho, porque ainda esta semana houve alguém ligado à política que até foi detido por uma expressão qualquer. Mas é o que eu digo, portanto há aqui qualquer... Mas a questão, pronto, agora isto é um fé direto, mas... Um é preso, mas o outro é eleito. Exato. Agora, o que é um facto é que
do meu ponto de vista, a questão Nós cá é também esta. temos isso. A questão é esta. Os partidos que tradicionalmente fazem o governo são partidos que não têm uma linha ideológica assumida, porque quando eles vêm para lá, a maior parte deles, quando vão para lá, têm que seguir as ordens da grande finança, do grande capital e da União Europeia. Sim. E, portanto, mesmo que tenham uma matriz bem definida, chegam lá e perdem-na logo. Ou então diz logo, foi o malandro do líder que desalinhou com a linha ideológica. E as pessoas já não estão para isso, porque as pessoas estão a pagar toda a Europa, porque o problema da austeridade não é Portugal. Toda a Europa está a pagar amargamente tudo isto. E, portanto, por isso é que alguém que apareça... O Marinho Pinto tem montes de ideias. Quem o ouvir falar, aquele homem, bolas, aquilo é uma coisa, mas ele... Cuidado. Ele acabou de lá chegar. Pois. Ainda o vemos de ver a candidatar-se a líder do Parlamento. Sim, mas sabes que tu és um bocadinho mais novo do que eu, mas eu quanto a isso já estou curado, porque eu, quando era petis, adorava estar a ver as transmissões do Parlamento português e estava sempre à espera que falasse um senhor de nome Cássio Barreiros, sim, que era capaz de estar a falar... Era do DP, não era? Era na altura, depois foi para o PS. Era capaz de estar 6 horas, era capaz de estar a 6 horas a falar, 6 horas a falar seguidas. Continua, eu não disse nada. Nós gostávamos imenso porque ele gritava, não, esse era mais, ele gritava muito, falava muito, dizia umas coisas muito interessantes, mas depois no fim, se nós fôssemos ver aquilo tudo espremido, não estava lá nada. E tu passavas esse tempo todo a ouvir? Não, porque eu gostava, sabes, estas coisas adormecem, embalam, e aprendemos algumas coisas. Pronto. Sim, Jana. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa ou duas coisas que talvez mereça a pena nós dizermos aqui. Na nossa vida, como na vida de um país, como na vida do mundo, há a espuma dos dias e há aquilo que se passa ao nível da profundidade. Nós podemos ver, sei lá, a falar das grandes empresas, tem agora uma grande campanha publicitária em que dão tudo e mais um par de botas, mas se calhar estão com as calças na mão, digamos assim. Ou seja, aqueles que são os movimentos de fundo, as preocupações de fundo, os lastros, as bases, não são exatamente as mesmas coisas que são notícia do dia-a-dia. Ponto final, parágrafo. Ou seja, dito de outra forma, aquilo que é a verdadeira realidade de um país não é apenas e só aquilo que as pessoas sentem. Daí que a Marine Le Pen ou outra qualquer podem seduzir as pessoas com um certo discurso, e aí vou fazer assim, vou fazer assado, e o mesmo se passa à esquerda, e o mesmo se passa no PSD, no CDS e coisa no género, e depois quando vão para o poder, há coisas que existem, que são de facto. E as coisas não podem fugir, não é? E nós podemos imaginar que são esta linguagem, que são as ordens da finança internacional. A finança internacional não precisa de dar ordens. Basta eu precisar de dinheiro e vou ao banco, o banco não me dá ordens. Exato. Ponto final, o banco não me dá ordens nenhumas. Acabou-se logo a ideologia. Exatamente, quer dizer, olha, as regras do jogo são estas. Os senhores querem ou não querem? Deus-me livre. Ok, então fica assim. Não, eu já disse aqui há dias, e até acho que disse os números encolhidos, quando a grande crise instalou nos Estados Unidos, toda a banca americana tinha um compromisso da ordem dos 120% do PIB. Toda a banca americana tinha um compromisso da ordem dos 120% do PIB americano. Do PIB americano. Exatamente. Quando um banco destes ameaçou abrir falência, os Estados Unidos tiveram que se encolher porque era demasiado grande para falir. Em França, quer esteja lá o Hollande, quer esteja lá a Marine Le Pen, quer esteja lá eu, que é impossível, certo? Os 3 maiores bancos de França têm um compromisso da ordem dos 316% do PIB. O que é que a Marine Le Pen faz se a finança mundial disser assim, acabou-se o dinheiro? Certo? Ela tem que assumir os compromissos, só que a França, nem com Hollande, nem com Marine Le Pen, consegue cobrir exatamente esta responsabilidade mundial, certo? E, portanto, quando estas coisas acontecem, não há propriamente ordens. Portugal, lá em 2011, tinha que ir comprar dinheiro emprestado ao mercado. E o mercado dizia assim, só a 7%, só a 10%. Nem precisava dar ordens. Se queres dinheiro, só emprestamos a este prazo. E chegámos a uma altura em que
nem esse dinheiro, nem dinheiro, nem com esses contratos. O PS venceu as eleições de domingo com uma margem inferior a 4 pontos percentuais sobre a Aliança Portugal e a abstenção atingiu o valor recorde em eleições em Portugal. No final da noite eleitoral, PS e Aliança Portugal fizeram leituras opostas dos resultados da noite do domingo, enquanto o secretário-geral socialista António José Seguro disse que o governo chegou ao fim, desafiando os responsáveis políticos a tirarem consequências dos resultados. O líder do PSD e primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, disse que a missão do Executivo é levar a legislatura até ao fim. Na mesma linha de Passos Coelho, o líder do CDS-PP e vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, disse que os resultados não permitem triunfalismos ao PS e argumentou que a expressão da abstenção não permite dizer que houve um voto